Bora lá, galera. Aula 7. Falar um pouquinho aqui sobre o finalzinho dessa cena. A gente preparou aqui na aula passada. Eu deixei os objetos soltos mesmo, né? Quando eu fiz aquela aplicação para poder ter aqui alguma variedade nos objetos, né? Então eu coloquei uns mais para cima, uns mais para baixo, para dar uma regularidade normal aqui, né? Uns parafusinhos na cerca. Depois acabei fazendo uma texturinha aqui na madeira, né? E na grama. Então, a grama eu deixei uma texturinha aqui do Minecraft, só para dar uma graça. E fiz essa texturinha aqui e fiz algumas ripinhas mais para cima, outras mais para baixo. Tá? Beleza. Posto isso, vamos lá. Que legal a gente pensar aqui, quando a gente vai colocar uma construção aqui na cena. Tá? Vamos pensar que essa cena aqui, ela já tá em metros, né? Então aqui, ó. Aqui eu vejo, eu tô trabalhando como unidade metros. Né? Então tem algo parecido com a realidade já. Né? E eu vou agora colocar aqui um celeiro bem aqui no meio. Tá? Então eu posso já esconder aqui a minha cerca, né, para não ficar me atrapalhando. E daqui a gente vai criar o nosso cubo. Shift A, criar o cubo, onde trazer ele aqui para o solo. Na altura, eu acho que ele pode ser um pouquinho menor e vou fixar ele aqui. Partir para a visão frontal aqui e deixar ele mais centralizado em relação ao meu plano. Daqui eu vou para o modo de edição, polígono, vou pegar já o meu polígono aqui de cima, já vou descer ele um pouquinho para ele ficar com o formato que eu acho mais interessante. Talvez aqui nesses dois carinhas tirar um pouquinho no scale, para ele ficar um pouquinho mais, e aqui trazer um pouquinho mais profundo. Pensando aqui num celeiro, que ele vai ter um telhado aqui, né? Eu vou ter uma sequência aqui, polígonos, onde vou ter um vértice aqui em cima. Vou ter mais ou menos essa carinha aqui, com ele seguindo para lá. Eu vou pegar esse polígono de cima, já vou dar um extrude nele no eixo Z para fazer uma defesa aqui, como se fosse fazendo o piso do segundo andar. Vai me ajudar a separar a parte de baixo da parte de cima depois. Então eu deixo esse cara aqui defendido. Pego as arestas de baixo, vou selecionar aqui e vou dividir esse cara daqui em 3. Agora eu venho com esse cidadão aqui no meio, ele vai ser o ponto mais alto do telhado. Tá? Daqui eu posso criar outros prédios também, então se você quiser já duplicar para fazer um outro prédio, já é um ponto de partida interessante. Segue a sequência aqui e vamos vir aqui. Ele já poderia ser uma casa comum aqui, né? Mas eu estou trazendo ele mais em cima para ele ter aquela carinha de celeiro mesmo. Tá? Então, beleza. Daqui eu já vou fazer um outro corte aqui. Essa lateral também, com mais 3. E nessa parte daqui eu vou fazer também um corte aqui pensando na altura da minha porta. Então eu quero que a porta tenha essa altura aqui. No que isso aqui vai me ajudar? Quando eu extrair um objeto desse aqui, tirar uma face, né? E desse daqui eu criar um objeto separado, eu já vou ter uma porta a partir dele. Tá? Então vamos fazer logo isso. Eu vou vir aqui, vou apertar P para eu puxar ele daqui, vou tirar ele, né? O separate, né? E aí o separate ele vai me dar aqui. Eu quero separar essa seleção daqui. Então esse objeto ele continua sendo o meu cubo inicial. E ele criou um objeto novo ali chamado cubo 01. Tá? Eu posso vir aqui continuar trabalhando no meu cubo. E o cubo 01 tá paradinho lá, não vou conseguir mais selecionar ele. Tá? Já vou nomear logo meu objeto como celeiro. Esse cara daqui eu posso botar ele como porta.
Agora vamos fazer uma outra etapa aqui. Vamos separar o telhado da parte da construção, para poder pintar ele legal, ter aproveitar que ele tem um material diferente, uma espessura diferente. Mesma coisa aqui, selecionou ele faz parte do celeiro. Eu vou apertar P de separate e ele vai criar uma nova seleção. Então criou uma nova geometria ali que eu vou chamar de telhado. Já tô bem aqui, tranquilo. Volto pro celeiro. Eu posso pegar esses edges que estão aqui, as arestas, né? Todos que estão aqui nessa mesma linha. Eu venho aqui pro modo wireframe, vou olhar ele de lado, né? E eu vou vir pegar todos que estão nessa mesma linha aqui. Então, ó, todo mundo que está nessa mesma linha. E com a ajuda de uma ferramenta muito legal aqui, então eu ligo esse cara aqui, Auto Merge. E quando eu subir ele na vertical, vai chegar uma hora que ele vai bater aqui no edge que está próximo e ele vai juntar já sozinho. Então faz sentido que eu já crie essa divisão aqui para deixar a malha mais limpa. Vamos aprender uma ferramenta nova. Vou fazer um inset e depois vou fazer esse extrude através do eixo. Tá? O que isso aqui significa? Vou fazer um desenho aqui. Pegar essa face que está aqui, ou as faces todas que eu quiser, e vou fazer aqui um inset para que ele venha mais para dentro, a face. E daqui, depois que eu tiver feito já essa na geometria, eu vou jogar ela para dentro, para ela ter esse sentido. Então eu vou ficar com aquele efeito de uma inserção no meu polígono. Então eu posso aqui dar Ctrl A, selecionar todo mundo e só tirar com Shift chão, porque eu não quero que o chão tenha esse mesmo comportamento. Todo mundo que está aqui vai sofrer o mesmo efeito. Vou apertar I, que é a ferramenta para fazer o inset, e vou te colocar aqui, ó, essa marcação individual. Eu quero exatamente isso. Eu quero que em cada um deles eu tenha essa diminuição aqui para formar aquele padrão, né? É assim que eu quero que fique o meu celeiro. Marquei, é isso que eu quero. Depois disso, aquele extrude para dentro de cada face dessa. Então eu vou apertar Alt E. O E eu faço extrude normal, tá? O Alt E ele permite que eu faça através das normais das faces. Então essa opção aqui. Extrude Face Along Normals. Beleza. E aqui, ó, quando eu jogar para dentro, ele vai ter aquela carinha de celeiro mesmo, tá? Então ele já criou as subdivisões que eu queria. Aqui, padrõezinhos, né? Eu já coloquei. Ainda não vai desclicar, vai deixar exatamente do jeito que a gente quer ali. E agora vamos fazer a aplicação do material, que é uma etapa importante. Já que a gente está com todas as partes internas selecionadas, o que é legal de fazer aqui? Vamos criar um material novo. Eu vou chamar de celeiro vermelho. Então a parte vermelha do celeiro vai ser essa aqui. Vou tirar o preview aqui. Vou dar uma corzinha para ele. Vai ser um vermelho um pouquinho mais fechado. Ótimo. Passo para o modo de cor aqui. E vou ver que ele já vai aplicar em tudo, né? E vou apertar Assign para ele manter nossa seleção aqui. Agora eu vou criar um novo material. Chamar ele de celeiro branco. Esse objeto ele vai ter dois materiais, celeiro vermelho e celeiro branco. E tudo que eu quero que não está selecionado, eu vou pintar com essa cor do celeiro branco. Então eu vou apertar Ctrl I, eu vou inverter minha seleção. Então ó, Ctrl I, volto para lá onde eu estava, Ctrl I, inverte a seleção. E agora eu vou colocar aqui esse material, vou dar um assign para o celeiro branco. Então quando eu sair desse modo aqui, de Edit Mode, o Object Mode, eu vou ter lá ele bonitinho.
e vou conseguir fazer a minha pintura aqui nos outros objetos que eu preciso, tá? Estou no Object Mode, pego o meu telhado aqui, também vou criar um material para ele. Então venho aqui, já dou um nome, telhado. Estudos revelam que você nomear material e objeto facilita a sua vida em 94%. Então não percam tempo não nomeando. Já faz, coloca o nome, aí você já se garante lá na frente não ter dor de cabeça, saber onde é que tá tudo. Beleza, um telhadinho aqui. E a porta. Quando eu criei essa porta, ele era parte do celeiro. E o celeiro tinha um centro de origem aqui, bem fora, né? Então, se eu quiser fazer depois uma movimentação com essa porta, uma rotação, o que vai acontecer? Eu vou estar com esse centro para cá. Vamos olhar o celeiro aqui, uma visão mais de frente. E vamos pegar esse 3D Cursor aqui. Vamos fazer com que ele seja o nosso guia. Vou vir com ele e vou falar que eu quero que aqui seja a dobradiça. E aí eu vou dizer que nesse objeto a origem ela vai ficar onde está o 3D Cursor. Beleza, qual vai ser a diferença agora? Quando eu olhar, a minha maçaneta ela estaria aqui e a minha dobradiça estaria aqui. Como é que eu posso provar isso? Quando eu for virar a porta agora, ele vai ter um comportamento de um giro de uma porta, tá? Beleza. Daqui já seleciono a face que eu quero. Vou fazer um extrude comum aqui, tá? Então vou dar uma espessura para minha porta. Vai fazer um inset e um extrude para dentro. Isso aqui não precisa ser long normals porque já é um objeto bem certinho. Então criei aqui uma portinha. Saio, vem no modo de objeto. Vou colocar ele para dentro aqui um pouquinho, né? Para ele ficar mais encaixado. Vou utilizar aqui o celeiro vermelho. A parte de dentro, vou dar um assign e no segundo material eu vou utilizar celeiro branco, Ctrl I e vou dar assign. Eu tenho o mesmo comportamento daqui, então pego o mesmo material que eu já tinha criado e vou reutilizar ele aqui, tá? Depois a outra porta pode ser uma duplicata dessa, rebatendo ela para cá com o efeito de espelho, enfim, pode ser feito de várias maneiras. Mas o que importa é que a gente constrói aqui uma portinha mais sólida. E depois, se precisar fazer uma animação, alguma coisa assim, a porta tá aqui já certinho, tá? Telhado. Já tá separadinho. Já tem um material. Vamos fazer um outro extrude along normals. Por quê? Vamos mostrar por que a gente deve fazer isso. Quando eu tenho um objeto que ele foi escalado, ele foi esticado, eu puxei polígono, criei geometria, né? Eu tenho ele já diferente do original. Se eu vier aqui no modo de edição e fizer a seleção dele todo, fizer um extrude, reparem bem como é que vai ficar a borda dele. Cada um vai ficar com uma espessura diferente. Esse cara daqui ficou mais fino, esse cara daqui ficou esticado para cá e esse cara daqui ficou bem maior. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma espessura padrão para todo mundo. Então, nosso amigo Alt E, along normals, e aí vai ficar todo mundo com a mesma espessura. Ó, show de bola. Isso que eu quero. Vou criar aqui essa espessura que tá boa. Saio do modo de edição aqui e vou fazer um scale nele para ele ficar um pouquinho mais para fora. A gente dá um conforto aqui para quem estiver entrando no celeiro, ainda vai pegar uma mini sombrinha aqui. Vamos pegar a escala aqui, jogar ele um pouquinho mais para fora. Tá vendo? Então a gente cria já uma sombra mais interessante. Tá? São detalhes que a gente vai pegando ali com o tempo de produção. Coloca ele aqui, dá mais um joguinho nele. Vai descer ele para ficar encaixadinho. Essa portinha, ela pode ser duplicada, né? Então eu posso vir aqui, Shift D, vou duplicar ele para cá,
E posso fazer de duas formas. Eu coloco ele aqui, fechando. Eu posso ou espelhar essa porta, né? Eu posso vir aqui, Object Mirror. E aí eu tenho ela aqui. Já invertida. E pronta para ser utilizada. Eu tenho a rotação dela aqui. E já vou fazer um teste aqui para confirmar. Então, faz um espelhamento dela. Você vai ter ali o celeiro de portas abertas. Tá? Dá só uma olhadinha aqui como é que tá. Parte de baixo, porque ele tem um chão. No caso aqui, o chão da grama tá atrapalhando. Esse piso aqui, ele tá todo branco. Eu vou querer que ele tenha uma cor mais escura, porque afinal de contas é um celeiro, né? O pessoal pisa de bota aqui, com lama, então um celeiro com piso branco, o cara tem que estar muito afim de limpar depois, né? Vou aqui pegar ele e criar um terceiro material dentro desse cara, né? E vou dizer que ele vai ter uma cor mais fechadinha, sendo piso celeiro, e vou dar um assign ali. Pronto. Agora sim, eu tenho um piso mais escuro, um telhadinho e a finalização do celeiro já pronto, né? Se você quiser fazer algum detalhe a mais nele também, né? Pode fazer. Pode pensar em algum detalhe que queira fazer aqui, como uma janelinha redonda daquela, enfim. Mas é um exercício para praticar e você usar sua criatividade aí também. Voltando com o chão, tem a grama, as cerquinhas, e daí começa a nascer uma cena. A gente pode trabalhar com outros objetos, árvores, colocar animais aqui, né? Colocar uma galinha, uma vaca, então, porco, uma fazenda, né? Você faz o que você quiser. O mundo é seu, você cria como você quiser. Nessa cena, eu tenho aqui um solzinho que ele tá vindo de lá, né? Então eu posso brincar aqui com a luz do sol, trazer ela na rotação, né? Vou fazer com que amanheça ali, né? Então tá amanhecendo ainda. Você pode dizer qual o clima que você quer na sua cena. Então vai ter a iluminação que você quer, enfim. A cena ela é bacana você trabalhar um pôr do sol, aquela luz mais alaranjada, né? Então tem muito parâmetro para trabalhar no 3D e você pode planejar o que você quer nessa cena, né? Para que ela seja ali parte de uma composição e de uma animação que você queira fazer. Mas esse é um jeito mais rápido de você chegar ali do outro lado para criar um objeto a partir de um cubo. Beleza, pessoal? Grande abraço aí.